vamos falar um pouquinho sobre a assinatura da carteira de trabalho. Nós estávamos conversando antes, né, sobre algumas dúvidas que surgem por parte dos trabalhadores e dos empresários a respeito da assinatura do carteira de trabalho. É muito importante deixar claro que todo trabalhador ele deve ter a assinatura da carteira de trabalho. Obviamente nós estamos falando dos trabalhadores empregados, porque existem muitas formas de trabalho, como a diarista, que é a trabalhadora autônoma, como, por exemplo, o prestador de serviço, as pessoas que trabalham de maneira eventual. Dentro do grupo de trabalhadores existe uma categoria chamada de empregados. E esses empregados são aqueles que prestam o serviço de maneira contínua, habitual, que a gente chama de não eventual, de maneira subordinada. É o famoso trabalhador que está na fábrica, que está na loja, de segunda a sábado, de segunda a sexta, né? Aquele cara que tem um compromisso, ou aquela mulher que tem um compromisso, né, habitual. Esse sempre deve ter a carteira de trabalho assinada. Ainda que estejamos no século XXI, é muito comum encontrarmos trabalhadores sem a carteira assinada. Seja por causa dos custos, seja por causa da falta de conhecimento. É muito comum nós termos empregados e empregadores o empregador principalmente, né, que não registram os seus trabalhadores. O principal motivo pelo que não fazem, né, é o custo. Quando você registra um trabalhador, você passa a ter que fazer todo aquele recolhimento dos tributos, recolhimento da contribuição previdenciária, do INSS, os 8% do FGTS, tem que pagar o 13º, as férias. Então, quando você registra um trabalhador, o trabalhador passa a ter vários direitos e vários deveres, né? Entre os direitos são esses que eu acabei de citar para você. Não registrar diretamente até pode parecer mais barato, afinal de contas não tem todos esses tributos a serem recolhidos. Mas é muito importante destacar que existe um risco muito grande. O trabalhador que não está registrado, que não está com a sua carteira de trabalho assinada, ele está exposto, assim como os outros, a possíveis acidentes ou uma doença ocupacional. E por ele não estar com a carteira assinada, ele não tem o benefício do INSS, quer dizer, o INSS é um seguro, né? Instituto Nacional de Seguridade Social. É um seguro que a empresa faz do trabalhador. Se o trabalhador sofre um acidente, é o INSS que vai cuidar dele, através da pensão por acidente de trabalho ou a pensão por doença ocupacional. Então, se a empresa não faz o seguro desse trabalhador, é ela que vai arcar com um possível risco, com um possível acidente. Mais ou menos como a gente tem um carro, né? A gente faz o seguro do carro não querendo usar, mas se precisar, que bom que tem o seguro, porque é ele que vai cuidar de todas as despesas. Quando a gente não faz o seguro, a gente fica exposto a um possível acidente. E sempre que a gente fala em assinatura de carteira de trabalho, um dos pontos que aparece com muita frequência é o contrato de experiência. Muita gente pergunta se eu preciso assinar o contrato de trabalho durante o período de experiência. Aqui na região, são muitos os casos em que se tem a falsa informação de que durante o contrato de experiência eu não preciso assinar. E isso se dá em virtude de uma prática antiga que as empresas elas não assinavam a carteira de trabalho durante o período de experiência para não sujar a carteira de trabalho do trabalhador. Então, um contrato de experiência que não dava continuidade era visto como sujou a carteira, porque afinal de contas esse trabalhador, quando for levar essa carteira física para o novo emprego, vai lá aparecer que ele tem 2, 3 contratos de experiência que não foram dados continuidade. Isso pode ser ruim para o trabalhador na hora da entrevista de emprego. Então existia essa prática ilegal de não assinar a carteira de trabalho durante a experiência. A partir de 2019, com a carteira digital, a empresa não tem mais acesso aos demais contratos de trabalho, né? Então, o trabalhador ele não fica mais refém dessa informação antiga. Então, essa desculpa não existe mais. Mas é importante deixar muito claro que sim, que todo trabalhador, desde o seu primeiro dia de trabalho, ele deve ter a sua carteira assinada, porque desde o primeiro dia de trabalho é importante que ele esteja assegurado pelo INSS, que possa contar com todos os direitos devidos pela nossa Constituição e pela CLT. E claro, tem a pergunta final que você havia me feito, era sobre o que pode um trabalhador fazer se não for registrado, né? O que pode uma empresa fazer para regularizar.
Então é importante deixar claro que as empresas podem a qualquer momento regularizar, né? Assistindo essa matéria, percebendo que tem lá um trabalhador que não está registrado, promover o registro dele, entre em contato com o contador, faça o recolhimento conforme a lei determina. E para o trabalhador, claro, esse fica a maneira com que ele encontra de resolver esse problema, tradicionalmente é uma ação judicial, né? Essa famosa reclamatória trabalhista. Esse, esse trabalhador ele deve procurar um advogado trabalhista, né? Claro que a legislação permite que ele faça sozinho, ele tem o juspostulante, mas a mais adequado é que ele procure um advogado para que, através de uma ação judicial, ele possa ter o reconhecimento desse período em que ele trabalhou sem registro, para que, né, possa contar todo esse tempo de trabalho e lá na frente, quando ele for solicitar a sua aposentadoria, ele possa contar com esse período que ele trabalhou durante o período anterior que estava sem registro.